Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Por algum instante vai abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu quero já, de antemão, agradecer a todos que se colocarem à disposição. Então, vamos fazer com que essas mensagens cheguem o mais longe possível. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Para que todos venham ter consciência, sabedoria, de que tudo é para a glória de Deus. Então, nós vamos estar fazendo essa live constantemente, até que venhamos fazer, realizar ou nos permitir ser realizado todos os planos de Deus na nossa vida. Porque Deus ele tem um projeto para cada vida. E quando o projeto é concluído, ele nos resgata. Ele nos leva, então, a um caminho da vida eterna. Que caminho será esse, pastor? É o momento em que nós decretamos a morte. Lembrando, a morte, ela é carnal. O espírito, ele vivifica. Ele é vivo. Ele permanece. Eu vou ficar perdido aqui, aí depende da sua conduta com Deus. Por isso que nós estamos aqui, a Igreja Espírito Santo, o Consolador, para te falar, te ensinar, ou voltar a fazer você se lembrar de qual é o caminho. O caminho não é o homem. O caminho são as fortunas materiais. O caminho não sou eu, pastor, ou outros pastores. O caminho não são bispos. O caminho não são apóstolos. O caminho não são os padres. O caminho não é aquilo que se materializa, mas sim o que é celestial. O caminho é Cristo. E somente o Consolador para te mostrar, te conduzir até que Ele venha te buscar, nos buscar. Eu gostaria de pedir que você, que está chegando, se aproximando da nossa live, que você compartilhe. Compartilhe essa live com todos que você se lembrar. Compartilhe com seus irmãos, com seus familiares. No domingo, não é preciso, não me lembro, sábado, sexta, domingo eu garanto que não foi. Mas provavelmente na sexta ou no sábado, eu fiz uma live onde eu fui muito incomodado pelo Espírito de Deus. Eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo começou a me incomodar. Foi no sábado. Começou a me incomodar que eu tinha que compartilhar aquilo naquele momento. Porém, compartilhar com quem? Se eu estava sozinho, fisicamente falando. Eu estava sozinho na minha casa, os filhos trabalhando, minha esposa tinha ido na casa do e eu fiquei em casa lendo a Bíblia. Então, com quem eu iria compartilhar? Aí o Espírito Santo me tocou e me mostrou: você tem feito live para isso, para compartilhar a minha vontade. Boa noite, Dona Zilda, Pai do Senhor Jesus, nosso
Consolador, Cristo, nosso Salvador. Compartilhe agora essa live com pessoas próximas, pessoas distantes. Faça com que essa mensagem chegue o mais longe possível. Vamos quebrar barreiras. Tá bom? Como eu estava dizendo, no sábado, eu lendo a Bíblia e fui incomodado. Onde no livro de Atos, já até deixei aberto aqui, no capítulo 5, a passagem nos fala sobre a prisão dos apóstolos. E você vai para isso de novo hoje? Não. É que ela veio a ser um gancho para aquilo que seria a vontade do Espírito Santo hoje. Olha como ele faz tudo maravilhoso. Ele nos mostra o início, o meio e o fim. Ele é o início, o meio e o fim. Ele que mostra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A tríplice coroa. Os três juntos se tornam um só. Um só poder, uma só unção, uma só vida, um só Senhor. E nós temos o privilégio de ter Ele conosco, entre nós. Então, eu gostaria de, desde já, agradecer a todos que estão acessando essa live. Se você já puder me ajudar, questão do áudio, do fundo do louvor, da minha voz, se está saindo bem clara para você. Se o louvor está muito alto ou está muito baixo, me ajude a fazer o melhor para a glória de Deus. Nesse momento eu quero agradecer. Agradecer ao Senhor, à Senhora, que com simplicidade e humildade nos permite entrar na sua casa nessa noite. Porque nos permite, pastor. Eu não sou sozinho, não estou sozinho. Como eu digo, nos permite Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu como ferramenta. Esse ministério ao Deus nos deu a honra de denominar como Igreja Espírito Santo ou Consolador. Então, muito obrigado por nos abrir a porta da sua casa. Melhor dizendo, por nos permitir estar na sua rede social. Tomar um pouco do seu tempo. Esse amigo que vos fala, pastor Renato, muitos conhecem, outros não. Paz, filho. Compartilha essa live. Tem um bonequinho aí, ó. Uma setinha do lado. Clica nele e vai compartilhando com o nome das pessoas. Tá bom? E, então, por nos permitir fazer parte da tua rede social, entrar na sua casa, na sua vida, tomar do seu tempo nesse momento, eu quero agradecer. Agradecer a Deus, a tríplice coroa, e agradecer você. Muito obrigado. E a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite aos nossos irmãos da mesma fé. Uma boa noite aos nossos irmãos espíritas, católicos, evangélicos. Eu não prego acepção ou separação de placa, de homem, de patente, de nome de igreja, nem de crença religiosa. Você é livre, você tem um livre arbítrio para acreditar naquilo que você acha que é bom para você. A minha função é pregar a palavra, a vontade do Espírito Santo, e você fazer uma autoanálise, como diz a Bíblia, analise-se a si próprio. Se você está acreditando no que é certo ou no que é errado.
Consegue ouvir minha voz aí, Donizete? Dê um ok aí, um positivo. Me ajuda. Dona Renata Ribeiro Paz, boa noite. Vamos compartilhar. Vou ensinar vocês novamente, tá? Tem um bonequinho aí com uma seta do lado. Clica nele e você vai compartilhar com seus amigos. Tá bom? Não é aquele que tem um bonequinho e uma foto. É aquele que tem uma setinha. Clica nele e compartilha. Para alcançar mais pessoas e alegrar o coração de muitos. Tá bom? Vamos lá. Estava agradecendo, né? Eu continuo agradecendo aos nossos irmãos católicos, espíritas, de toda a crença espírita. Eu posso denominar todas. Banda, Quimbanda, Candomblé, sabe? Mesa branca. É o que as pessoas acreditam. Eu não posso condenar. Eu tenho que pregar. Eu não posso condenar. Aquele que condena, condenado será. Diz a Bíblia também. Eu posso não aceitar a sua fé, mas eu não posso condená-la. A Bíblia fala tudo isso. Assim como você pode não aceitar a minha fé, mas não pode me condenar. Porque, mais uma vez, eu te digo: aquele que condena, condenado será. Enfim. E agradecemos porque fazemos parte do mesmo corpo. Estamos procurando permanecer no mesmo caminho, embora acreditemos em coisas diferentes. Então, vai aí o nosso agradecimento. Mais uma vez, eu quero participar com você. Dia 4 de julho, estaremos realizando o nosso culto residencial, onde você que já esteve aqui pela primeira vez, dia 4 de junho, agora vamos estar fazendo novamente dia 4 de julho, mês 7. Tá bom? Eu marco às 19 horas, mas nós conhecemos o brasileiro. Né? Tem uns que chegam antes, tem uns que chegam um pouquinho depois. Então, às 19 horas, aqueles que já estiveram aqui no mesmo lugar, será o culto residencial. Aqueles que não tiveram, essa semana eu vou estar postando na rede social o local exato. Tá bom? Quando você vê eu abaixando a cabeça, eu estou mandando algo para que você leia aí na live. Para não ficar, de repente, você entra no esquecimento e fala: ah, eu não vi onde que era o local, eu não lembro o dia. Então, eu me coloco de cabeça baixa, justamente para estar já colocando aí para você não esquecer. Tá bom? Então, nosso próximo culto residencial vai ser na Rua Estância, 144, bairro Jardim Esperança, São Vicente. Tá? É bem próximo à escola, esqueci o nome da escola agora, mas enfim, é bem próximo aonde era o Jardim Paçu, hoje o Jardim Esperança. Tá aí o endereço. Tá falhando a minha voz? E agora? Melhorou? Tá longe? Como é que tá? Esse é o endereço onde vamos estar realizando o nosso culto residencial. E que dia será, pastor? Vai ser exatamente no dia 4 de julho.
Dia 4 de julho nós vamos estar 4 de julho. Tá aí. Já mandei o local e já mandei o horário. Então, agora cabe você a se colocar à disposição e estar junto conosco. Como eu estava dizendo, no sábado, fui pego pela palavra e cobrado pelo Espírito Santo, que eu tinha que compartilhar aquilo que ele estava me mostrando naquele momento. E ele foi de imediato, me levou ao livro de Atos dos Apóstolos, onde me mostrou a prisão dos apóstolos. Eu fiz uma live naquele momento, rápida, acho que foi de 20 minutos, onde eu passei só a mensagem. E de lá para cá, ele foi me mostrando o que seria dito durante a semana. E aqui estou eu, traduzindo o que realmente ele quer. Mas antes vamos orar. Você que já está aí me acompanhando, você que já compartilhou, vamos orar. Senhor Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Consolador. Pai, nessa noite nós te agradecemos por ter nos dado a oportunidade e ter nos enviado teu Espírito como Consolador para que fôssemos direcionados até com que o seu propósito em nós houvesse um término. Meu Deus, assim como o Senhor nos deu essa oportunidade, eu também te peço, abençoa a vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa senhora, das famílias que precisam de um socorro imediato. Essas pessoas já não sabem mais o que fazer. Elas estão desesperadas a ponto de dar cabo da própria vida. Nessa noite, então, o Senhor vai de encontro a todas elas. Toca sobre o filho, sobre a filha, toca sobre aquele que está acamado, aquele que necessita de uma resposta, Senhor. Toca e faz o seu nome ser engrandecido. Toca com teu poder e vai repreendendo todo o mal que tem agido na vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas que têm sofrido com depressão, com angústia, pessoas que têm sofrido, Pai, com a melancolia, com a doença, pessoas que têm sofrido com a notícia de um problema de saúde. Espírito Santo, o Senhor foi enviado em nosso meio para nos consolar. Então, nos consola e nos conforta, nos fortaleça. Faça com que cada um de nós venha ter a necessidade de te buscar e o prazer de te adorar. Nessa noite, o Senhor vai falar de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas. Fala, muda os pensamentos. Ela tem passado por problemas, meu Deus, e tem achado solução no vício. Ela tem achado solução, Pai, nas contendas, nas brigas. Que o Senhor, essa noite, mostre a ela que a solução é o Senhor. Eu te peço, Senhor, porque sei que Tu és capaz de fazer tudo aquilo que necessitamos. Tu é capaz de fazer o melhor sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Por isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E assim, tem momentos em que nós precisamos adorar a Deus de todo o coração.
E ele essa noite te trouxe aqui para que você fizesse isso. Por que Deus se incomodou em me trazer aqui, pastor? Porque Ele te ama. Ele te ama. Te ama tanto que Ele entregou o próprio Filho por mim e por você. Você lembra disso? Aonde ninguém mais acreditava em você. Aonde as pessoas já tinham decretado que você não teria mais jeito. Ele, através do amor, Ele te transformou, Ele te mostrou que Ele é com você. Ele te mostrou que Ele muda todas as situações. Que nessa noite você venha adorar. Adorar verdadeiramente. Feche seus olhos. Eu não vou tocar o louvor inteiro, mas vou sim fazer com que você o adore verdadeiramente. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui essa noite. E Ele quer fazer o melhor na sua vida. Talvez você diga, pastor, eu nem gosto desse louvor. Mas é um louvor que declara o amor dele por você. Então, muitas pessoas gostam de louvores a qual ela sinta o chão tremer, a qual ela sinta o prazer do barulho, mas Deus não. Ele é paz, Ele é mansidão. E é por isso que você tem que entregar sua vida para Ele. Não somente agora, sabe? Certa vez, alguém disse para você, em Deus tem esperança mais sobre você. Esse louvor contraria toda a palavra maldita que foi direcionada a você e a sua família. Ele contradiz o que o homem diz. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Abre teu coração. Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança. Oh, Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Ah, não vejo mais lugares, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança.
oh Lord. Na solidão da vida, eu pude perceber as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Se alguém tem te arrastado para longe da presença dele, é porque sabe que se você estiver perto dele, você será vitorioso. Então entrega teu caminho para ele. Entrega a tua esperança para ele. Entrega a tua vida, teu trabalho, tua família. Mas não é só entregar, é confiar. É confiar porque ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele cumpre todas as promessas. Por isso eu te digo, essa noite ele escolheu você estar nesse momento, nesse lugar, ouvindo o que ele tem para te falar. Então abre teu coração, entrega teu caminho para ele, e o demais, ele mudará. Rafael, boa noite, querido. A paz do Senhor Jesus. Sabe do que eu lembrei agora? Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho. Bom, e conosco. Eu já vou ministrar a palavra e logo nós vamos estar dando fim a essa live. Volto a falar para você que dia 4 de julho estaremos realizando o segundo culto residencial. Milton Oliveira, Deus abençoe, meu filho. Pai, Deus abençoe. Você não vai fugir, né? Fica aí com a gente. Compartilha essa live aí. Vai ser rápido, te prometo. Tá bom? E os filhos? Já tem quanto já? 6? A esposa. Vocês jovens gostam de fazer filho, né? Cuidado, hein? Se quiser, tem que arcar com a responsabilidade. Mas vamos lá. Vamos àquilo que Deus nos fazer, aquilo que Deus nos trouxe a fazer essa noite. Não fica velho? Você que pensa, os aplicativos enganam. Bom, sabe, Milton, você me conhece. Se você está vendo essa live aí, é porque você precisa escutar o que Deus tem para te falar hoje. Então não foge, não. Como eu estava dizendo, só para entrar na mensagem já, você é louco, não fala quanto tempo você me conhece não, rapaz. Tá doido. Olha, olha só. Vocês falam demais. Vamos compartilhar que vocês vão fazer bem compartilhando essa live, tá bom? Ajuda um irmão seu que precisa ouvir essa mensagem. Deixa de falar da idade do pastor. Vamos lá. No sábado, vou repetir novamente, no sábado, eu me peguei lendo a Bíblia, fui cobrado pelo Espírito Santo a compartilhar o que eu estava lendo, porém, já expliquei, eu estava sozinho, e ele me mostrou que a live era como eu poderia compartilhar aquilo naquele momento, para que muitos entendessem. E o que ele te passou, pastor? Ele me mostrou lá no livro de Atos, lá no capítulo 5, e ele me levou lá no versículo 17, aonde a Bíblia vai relatar
a prisão dos apóstolos. Não vou ler, só estou te colocando na mensagem. E quando eu comecei a ler aquela mensagem, bem próximo do final, do versículo 17, ele foi até o versículo 30. E bem próximo do final, lá no versículo 29, ele dizia assim: perdão, lá no versículo 28, a passagem nos mostra Pedro respondendo aos ataques sobre os apóstolos. Pastor, o que dizia? Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Ou você vai na Bíblia e lê Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17, você vai lá e lê, que você vai entender o que fizeram com os apóstolos. Eu não vou pregar isso agora, isso é só um gancho para o que eu vou te passar hoje. E lá no meio da confusão, Pedro estava lá. E ele deu uma resposta para aqueles homens. Ele falou assim, ó, ele disse assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje, no nosso mundo, dentro e fora da igreja, o que nós temos feito? Temos obedecido a Deus ou ao homem? Porque, é claro, quando é numa empresa, você tem que obedecer às ordens do seu chefe. Mas você tem um livre-arbítrio de chamar ele para conversar e te mostrar seu ponto de vista. Olha, obedecer, quando ele diz obedecer, é fazer a vontade exclusiva de Deus. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Pedro foi bem enfático. Ele disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ok? E isso me fez entender, como eu disse na live de sábado, que muitas vezes aquele que está em cima do altar, ele leva o ministério ao qual Deus entregou na vida dele, ele leva a ruína, porque ele deixa de obedecer a Deus para obedecer ao homem. Se você que está assistindo, se puder me confirmar se eu estou certo ou estou errado. Milton, que já passou por algumas situações, me confirma aí. Você, Rafael, Senhora Renata, você que está nos assistindo. Dentro da igreja, vamos falar de dentro da igreja. O ministério ao qual Deus te entregou, muitas vezes você enterrou ele para obedecer o homem. Muitas vezes você deixou de obedecer a Deus, você sabia que aquilo não agradava a Deus, mas você fez porque o homem estava mandando. Inclusive eu. Por isso hoje me encontro aqui na live com você. Porque eu não aceitava a desagradar a Deus. Enfim, pegando esse gancho, Deus me fez flutuar. O que eu vou te passar hoje, até nem dá para passar tudo. Eu dividi ele em 2 episódios. E o primeiro, cujo tema, ele é bem claro. A graça de Cristo é o evangelho que transforma e sela. Ou seja, o homem não vai te transformar. O que é a graça? É o que vem de Deus. O que é a graça? É o poder, a sabedoria, o próprio Espírito Santo. O que vem de Deus, que representa o evangelho, é o que vai transformar a minha e a sua vida e vai nos marcar que somos propriedade dele. Então esse é o tema. A graça de Cristo, o evangelho que transforma e sela. Eu estou com a minha Bíblia aberta, porque muita coisa a gente não... Tem alguma coisa eu deixei aberta no meu notebook, já para comparar.
uma escritura com a outra. E aí, o que aconteceu? Eu fui levado ao livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: Mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos lá em Atos? Pedro disse: melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Em Gálatas, hoje, olha como o Espírito Santo vem trazendo. Em Gálatas, ele diz assim, ó, que mesmo Pedro dizendo aquilo naquela época, hoje ainda, existem pessoas que pervertem o evangelho de Cristo. Ou seja, prega a palavra, mas para trazer para um outro lado que não agrada a Deus. Isso é perverter. Isso é desagradar. Isso é não obedecer. E sabe, mesmo ela sabendo que está errado, ela faz. Pastor Aldeone Santos, boa noite, querido. Meu amigo, meu irmão. Deus abençoe o senhor e sua família. Bom, faz tempo que a gente não come uma coxinha, mas vamos lá. Lembrando que em Atos dos Apóstolos, Pedro dizia: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Isso ele disse sábado. E hoje ele vem concluindo a mensagem, trazendo para Gálatas. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, fala o quê? Fala: mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é vos inquieta? Vamos fazer você entender. Às vezes você até é evangélico e você vai em algum lugar e ouve as pessoas falando de um evangelho diferente daquele que você conhece. Ou seja, ela quer mudar o teu entendimento do que é certo ou errado. Isso é perverter. Só que hoje, muitos tentam modificar o evangelho. Você sabe disso. E a gente que já tem uma vida no altar, mesmo que a gente não queira, os nossos olhos espirituais nos mostram que aquilo não vem de Deus. Os nossos olhos espirituais. Hoje, muitos tentam modificar o evangelho, tornando eles mais agradável, tornando ele fonte de renda, ou seja, mais lucrativo. Faz com que o evangelho seja mais conveniente saírem da igreja. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. O verdadeiro evangelho é o de Cristo crucificado. Ele não estava rindo quando ele estava na cruz. Então o evangelho, muitas vezes, ele tem que ser doloroso em você para você sentir. E tem gente que não gosta de pregar o evangelho com veemência, como ele tem que ser pregado, para você sentir que você está errado, que eu estou errado, porque sabe que aquele evangelho vai te afastar da igreja. A, a renda dele vai cair porque você deixou de ir para a igreja. Boa noite, dona Vera. Quanto tempo, hein? Muito frio aí? Paz do Senhor Jesus. Então, meus queridos, você tem que entender que o verdadeiro evangelho é aquele também que você sente a dor. Aquela palavra que vai doer em você, mas vai te consertar. Não é só a palavra de conveniência, não é só uma palavra agradável. Não. E hoje a gente vê que o evangelho de Cristo está sendo pervertido. Ou seja, estão deixando de obedecer a Deus para obedecer ao outro. O verdadeiro evangelho é de Cristo crucificado, é de Cristo ressurreto, que nos chama pela graça. Não precisa de acréscimo, não precisa de modernizações. Ele é eterno e suficiente. Como é que é, pastor? É. O evangelho verdadeiro é o que te chama pela palavra.
sem perverter a palavra, seja ela dolorida ou seja ela amigável. É o evangelho que tem que te trazer para Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que fala para você que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor também. É o evangelho que mostra para você que hoje Jesus está na glória, ao lado do Pai, mas ele também passou dor. E ele não passou dor somente no momento da cruz. Se você pegar, relatar, a vida dele foi perseguição e dor. Esse é o evangelho verdadeiro. Não precisa de tanta modernização, sabe? Luz de neon. Isso não vai agradar, ou seja, te levar à salvação. O que vai te levar à salvação, como diz Paulo, é obedecer a Deus e não. Ele fala, melhor é obedecer a Deus do que o homem. Então, para que você entenda, o Espírito Santo, o Consolador, ele te trouxe para ouvir essa mensagem, porque talvez você esteja sendo conturbado, ou seja, sua mente está sendo pervertida por pregações de conveniência, por pregações de, como é que eu posso colocar, agradável, por tudo tá bom, bate na cabeça, tá bom, tá bonitinho, não tá bom, não tá bonitinho, não tá bom e não tá bonitinho. O Espírito Santo está aqui para te dizer que o verdadeiro evangelho, ele te traz a solução, mas ele vai te mostrar a dor também. E se você hoje está passando num deserto, a Bíblia já fala, passando. Jesus passou no deserto. Se você está passando, não esquenta a cabeça, porque o deserto foi feito para você passar, não para permanecer nele. Essa é a dor da crucificação. Mas você vai ver a alegria da glória também. É fato. Basta você obedecer a Deus, fazer aquilo que agrade a Deus. Ó, um outro pedaço da Bíblia que nos traz para refletir, em Gálatas mesmo, capítulo 1, versículo 15, diz assim, quando, porém, ao que me separou antes que eu nascesse e me chamou pela sua graça. Você sabia que você já foi escolhido antes até mesmo de você nascer? Isso tudo está na Bíblia e você acabou de ouvir. Uma pessoa que te escolhe, te separa antes mesmo de você nascer e te chama pela graça, pelo poder dele, te chama para te dar salvação. O que mais ela tem que fazer para você obedecer ela e deixar de seguir o homem? Se você parar para analisar, a nossa vida dentro dos tempos está sendo para a alegria do homem. Né? Porque o homem monta lá um espetáculo, sabe? Promete mundos e fundos. O homem não pode cumprir promessa nenhuma. O único que cumpre todas as promessas é Deus. Pela graça. E pela graça ele te chamou. O Espírito Santo está falando para você hoje. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Para você ter uma ideia, Paulo, ele reconheceu que desde o ventre da mãe dele, ele já tinha sido chamado, ou ele já tinha recebido um chamado sobre a sua vida. Quando ele diz aí, em Gálatas, que antes mesmo, Deus separou ele antes mesmo dele nascer. Ele reconheceu que desde o ventre da mãe dele, a vida dele era para alegrar a Deus. Não por coisas que ele tenha feito, mas pela graça de Deus. Deus, ele nunca vai improvisar alguma coisa na tua vida. Você tem que entender que antes da gente nascer, ele já tinha planos e propósito para mim e para você. Né? E seu chamado, assim como ele já tinha plano para mim e para você, o seu chamado é pela graça e não
pelo desempenho. Você conseguiu entender? Porque para o homem, você só vale a pena mediante ao que você está desempenhando. Se você está com problema, você não vai desempenhar. Então, para ele, você já não presta. Mas para Deus, ele não te quer pelo desempenho. Ele não te quer pelo que você pode fazer. Porque quem faz é ele. Ele quer pela tua obediência, pelo teu amor a ele. O Consolador está falando para você hoje. Volte-se ao Senhor, que ele voltará a você. Simples assim. Adriana, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Está feliz, minha querida? Vou repetir o que eu falei agora, então. O Consolador está falando. Volte-se para ele e ele voltará para você. Isso é para mim e para você que está assistindo. Se você for continuar caminhando na Bíblia, só para você lembrar, isso tudo saiu de uma direção de sábado, aonde no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 17, lá no finalzinho, perto do 30, Pedro diz: melhor obedecer a Deus do que ao homem. E toda essa mensagem o Espírito Santo vem trazendo desde aquele dia. E eu doido para falar, mas como eu tinha um encontro com você, eu achei melhor obedecer a Deus e esperar esse encontro. Depois eu fui folheando e abri a Bíblia. Ele me levou em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado pela mão do pastor, que te prometeu. Você acha que está certo isso? A Bíblia é bem clara. Olha só. Pedro falou que é melhor obedecer a Deus do que o homem. O apóstolo Paulo vem falando em Gálatas que nós já fomos separados, escolhidos pela graça de Deus. Não pelo que a gente poderia fazer, mas sim pela obediência que deveríamos ter nele e pelo amor que deveríamos ter nele. Deveríamos colocar ele em primeiro lugar. Então ele já nos chamou, nos separou pela graça. Quando você começa a caminhar na Bíblia, ela te mostra esse versículo. Efésios 1,13, onde diz assim: em quem também vós estáis. Quem que você está obedecendo? Eu tenho tentado obedecer a Deus. Depois que ouvistes essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Depois de você ouvir isso, que você acabou de ouvir, em quem você vai depositar sua obediência? Você entendeu que lá atrás já era melhor servir a Deus do que o homem. Você entendeu que Paulo dizendo que nós fomos chamados dentro do ventre, não tínhamos nem nascido ainda, estávamos no ventre e já éramos escolhidos para ser selado pela graça de Deus, não pelo que a gente poderia entregar para ele. Dona Olga, minha querida, boa noite, a paz. E agora, em Efésios, a Bíblia vem nos colocar na parede, vamos colocar assim. Em quem estáis vós? Em quem também estáis vós? Se você está na obediência de Deus, ela diz assim: depois que ouvistes esta palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Se você está na presença de Deus, está obedecendo a Deus, se você não está aqui para fazer a vontade do homem, esse é o evangelho verdadeiro. Qual Cristo é a salvação. E tendo nele também crido, foste selado com, eu tinha dito, a mão do pastor, né? Mas não. Porque muitos aí acham assim: eu fui lá na igreja, eu tenho obedecido o pastor, e agora ele vai me consagrar isso, me consagrar aquilo, está sendo selado pela mão do pastor. Você está sendo enganado, queridinho.
Ah, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. Você não é nada. Eu não sou nada. Você está sendo enganado. Porque a mão do homem não pode te levar a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz, tendo nele também crido, nele quem? No verdadeiro evangelho, no evangelho da salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se você acredita no Espírito Santo, se você acredita em Deus, você é selado por ele, pelo Espírito Santo. Aquele que te fez promessa e que cumpre todas elas. Eu fico lendo essa mensagem e algo começa a passar no meu coração. Quando eu ouço que eu tenho que crer no verdadeiro evangelho, eu sei que se eu acreditar no verdadeiro evangelho, eu sou selado com o Espírito Santo. O que é selado? Marcado. Isso não é religião, meus amados. É transformação. Quando você acredita nesse evangelho, quando você obedece a Deus, o Espírito Santo te sela e te transforma, não só você, mas todos à sua volta. Transforma a tua vida. Deus é Deus quem confirma. É Deus quem está confirmando isso agora. Você lembra quando você obedecia a Deus? Como sua vida era diferente? Como as coisas estavam erradas e de repente se transformavam em coisa boa? É Deus que está te conformando isso agora. Se você voltar a acreditar e obedecer nele, você volta a ser selado pelo Espírito Santo. E a tua vida volta a ter transformação. Deus, ele confirma que quando a gente toma essa atitude, eu e você somos filhos dele. O selo que ele nos entrega é a propriedade. Vou repetir. O selo que ele nos entrega é o de propriedade. Eu tenho propriedade de pregar isso que eu estou te pregando. Isso é o que ele nos entrega. O selo nos entrega essa propriedade. Falar com certeza, fazer com certeza, tomar atitude com certeza. É a propriedade. Quando você não tem certeza, nem faça, porque não é de Deus. Deus, ele não tem dúvida. Ele ou é sim ou é não. Isso é propriedade. Quando o Espírito Santo nos sela como filhos e filhas, aqueles que acreditam, aqueles que obedecem a Deus, quando ele nos sela, quando ele nos transforma, a gente tem propriedade naquilo que a gente fala. Não fica de oba-oba, de balela, se escondendo atrás da Bíblia. A prova é a propriedade que ele entrega para a gente. E a promessa eterna. Ele prometeu para mim e para você que estaria preparando um lugar melhor. Que enviaria o Consolador até que ele viesse nos buscar.